7/12, quando o ABCP, que é o Grand Plaza Shopping, o ABCP 11, administrado e gerido pela Rio Bravo, fundo que tem 19.597 cotistas, anunciou que o fundo, a BCP 11, a Simproptec, a antiga Cirela, né, e o HGBS 11 chegaram a um acordo que resultará numa proposta de cisão do ABCP 11 e possível extinção da ação na justiça que assim move em face do fundo. Isso caso essa cisão seja aprovada. Antes da gente fazer qualquer comentário, eu já emendo no fato relevante do HGBS. Então, no dia 6/12 também, o Red Brasil Shopping, que é o HGBS 11, administrado e gerido pela Red, e tem 91.718 cotistas, anunciou que o HGBS convocou uma Assembleia Geral Extraordinária do ABCP 11. Isso porque o HGBS tem mais do que 5% das cotas do fundo. Propondo, resumidamente, né, tem um monte de coisa lá. Primeiro, a cisão do fundo, criando o fundo SIM, que, né, SIM, SYN, né, de Simproptec, com 61,41% das cotas atuais do ABCP 11, enquanto o ABCP 11 ficará reduzido a 38,59% do tamanho atual. 2, que o fundo SIM pague proporcionalmente o ITBI da transferência da titularidade da fração do shopping, né, que vai para o fundo novo. 3, que o fundo SIM se comprometa a pagar a sua parte de todos os tributos, multas e juros, caso o fundo seja descaracterizado, conforme a autuação da Receita Federal. E 4, que o fundo SIM conceda garantias ao ABCP 11 e até vice-versa, ou comprometa-se a não vender o imóvel, nem amortizar cotas, dentre outras demandas. Então, aqui, refrescando a memória, eu explicando para quem está chegando agora. Primeiro, começa com uma autuação da Receita Federal. Na lei que criou os fundos imobiliários, diz que se um cotista tiver mais do que 25% das cotas, e se este cotista tiver construído, reformado substancialmente o imóvel, vendido o imóvel para o fundo, se ele tiver mais do que 25% das cotas, o fundo perde as isenções lá da pessoa jurídica e ele é tributado como se fosse uma empresa qualquer. E como a Simproptec tem mais do que 25% das cotas e teve uma relação com esse shopping, a Receita Federal entendeu por fazer essa autuação. O fundo entrou com uma ação, né, primeiro administrativa, dizendo que não, que a Receita Federal está errada, e ao mesmo tempo veio uma proposta dessa com a Simproptec, de falar, olha, vamos fazer o seguinte, vamos cindir esse fundo em dois, e fica um fundo sendo o fundo pulverizado, com alguns milhares de cotistas, e um outro fundo só você, cotista, Simproptec, e com isso a gente pelo menos faz cessar a discussão daqui para frente, porque vai que a Rio Bravo perde essa discussão, tanto na esfera administrativa como na justiça, e tem que pagar todos os tributos com atraso, né, multa e juros e tudo mais. O dia que sair essa decisão, se for desfavorável ao fundo, ela vai valer até aquele momento da decisão, né? Não cessa isso, quer dizer, já tinha que pagar antes e tem que continuar pagando hoje. Então separe em dois fundos para que pelo menos em um, daqui para frente não existe mais esse problema. Daqui para trás pode ser que exista. E convocaram uma assembleia e aprovaram isso na assembleia, só que a Simproptec não foi... Os votos dela não foram computados, porque a Rio Bravo entende que ela é conflitada, e ela entrou na justiça contra isso, e conseguiu na justiça ser declarada como não conflitada, e que os votos dela deveriam ter sido computados, e o voto dela era contrário a essa cisão. Bom, esse processo está rolando aí desde 2020, com indas e vindas, eu sempre comento dele aqui quando sai fato relevante, e agora chegaram a um acordo. Você pode até dizer, pô, não precisava do processo. Não precisava, mas sei lá, as coisas mudam, as pessoas mudam de cabeça, de opinião, e agora chegaram a um acordo. Você viu alguma mudança, alguma diferença, Nod, que justifique esse acordo entre o que era proposto antes e agora? Olha, realmente, assim,
A estrutura é muito semelhante, é quase igual. Tem alguns reforços, tem algumas estruturas reforçando a garantia. Não pode vender o patrimônio, não sei o que, tem que deixar de garantia. Tem uns mecanismos a mais de proteção para ambos os lados que me pareceram razoavelmente compreensíveis pelos dois lados. Não vi nada muito estúpido, muito fora de propósito. Tem algumas coisas que vai ter que ser encaminhado para a CVM abrir uma exceção como garantia do imóvel. Mas o fio lógico, eu entendo, a gente tem questões técnicas para serem superadas, mas eu acho que toda a estrutura funciona bem. É aquele negócio. A briga na justiça vai demorar. Com prazo quase que indefinido. Enquanto isso, tic-tac, 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 o reloginho está correndo. Lembrando que a autuação que foi feita foi do período de 2016 a 2018. Essa é a única autuação que existe. Pode surgir outra cobrando de 18 a 20, de 18 a 22? Pode acontecer. Mas é uma espada pendurada na cabeça do cotista, do fundo, etc. Então, assim, eu ouvi falar de fonte razoavelmente confiável de que quando a Rio Bravo colocou a primeira proposta, que era, na verdade, ao contrário dessa, que era a Cirela, né, a CCP, assim, ficar no fundo velho e os cotistas, pessoas físicas, os minoritários, migrarem para o fundo novo, eu soube, me falaram, etc, que na verdade isso estava combinado com a CCP. Na época era CCP ainda o nome dela. Estava combinado e estava tudo fechado. E que do nada a CCP resolveu falar, não, mudei de ideia, dentro do prazo de envio de voto, etc. Falou, não concordo, etc. Então, dá para ver que até dentro da CCP também houve mudanças de pensamento, de linha de atuação. Mas eu olhando de longe, assim, claro, é muito fácil dar palpite no trabalho dos outros, né? Eu sempre falo isso, é muito fácil. Mas parece ser uma estrutura que, assim, saneia algumas pontas soltas dos outros formatos, como quem vai ficar responsável pelo quê, de que prazo, de que valor. Saneia isso, organiza, como se fosse assim, para trás sempre existiu o ABCP, então cada um paga 60-40, né, aproximadamente. E segue a vida. E aí, assim, agora, o que ela vai fazer? Se ela vai vender, se ela não vai, se ela vai desmontar o fundo e incorporar para ela, né, e jogar nos peitos dela, né, no CNPJ dela, também é uma alternativa. Tem inúmeras... assim, tem que votar. Os cotistas têm que votar, isso aqui é verdade. É importante porque é o seguinte, tem uma briga grande, importante e relevante que é contra a Receita Federal. E ao invés das partes juntarem força, estava rolando uma outra briga na justiça para discutir entre Rio Bravo e Cirela, atualmente sim, PropTech e tal. Então, essa aqui resolve e os dois focam na questão da Receita Federal. Deixa eu subir um vídeo aqui, que o André Bassi tá viajando, tá lá no interior, mas ele quis comentar também essa questão do ABCP, fez um videozinho pelo celular, bate um vento de vez em quando, faz um barulhinho, mas com certeza a gente consegue aproveitar a opinião dele também. Deixa eu subir aqui, ó. Olá, pessoal. Bom sábado. Como vocês podem ver, não estou na minha base usual, né? Estou no interior visitando os parentes. Mas o mercado não para. O Arthur abriu espaço para comentar sobre o ABCP, daí eu vou aproveitar. Ele explicará o caso, então eu vou me concentrar apenas nas questões que eu recebi durante a semana sobre essa questão, sobre essa assembleia que está decidindo separar o fundo em dois. E assim, a primeiríssima pergunta que eu recebi foi se isso resolve o problema. E a resposta é não. A autuação original continua existindo, continua em discussão. Mas então, por que fazer tudo isso
A ideia é tentar evitar novas autuações, né? Uma vez que o fundo esteja separado em um fundo de cotistas pulverizados e um cotista concentrado, que as autuações parem no fundo de cotistas pulverizados. Basicamente essas acho que foram as principais dúvidas, e vamos torcer que isso realmente ajude a evitar novas autuações. Eu, que sou um pessimista nato, né, só vejo o pior de toda a situação, né, lembro que existe a lei que vira o fundo para tributação maior, né, que é a questão que está sendo discutida, mas não existe lei que desvira isso. É claro que vai se argumentar, tentar mostrar que uma vez revertida a situação que causa o dispositivo da lei, na ausência dessa causa, se a lei deixa de valer. Mas pessoal, essa é uma discussão longuíssima. Outro aspecto importante desse acordo é que, em havendo um pagamento de multa ou alguma despesa relacionada a essa primeira autuação, que os valores sejam pagos proporcionalmente, né? Cada um com seu pedaço. E até em garantia dessa previsão, dessa possibilidade, que cada fundo mantenha alguma forma de pagar. O fundo de público não deve diminuir o patrimônio e o fundo de concentrado mantém alguma forma de pagamento. Na prática, isso tira um pouco a liberdade, né, dos fundos. Os fundos não podem dispor livremente mais dos seus ativos. Mas no fundo pulverizado, isso talvez seja até desejável, né? Um fundo de imóveis específicos, você espera-se no geral que ele não venda os imóveis, que ele exista para sempre. Triste como possa ser, né, essa obrigação de não se desfazer dos imóveis faz com que o imóvel permaneça mais no fundo. Pessoal, são muitos anos de discussão ainda. Por mais que essa tentativa de evitar novas autuações talvez tenha efeito, lembre-se que o tempo está correndo. Se o fundo ganhar na segunda instância ou na instância jurídica, ok. Mas enquanto isso o tempo está correndo, multas e juros estão se acumulando. Tem que torcer mesmo para que o fundo ganhe a decisão final, porque senão pode ter uma perda significativa do patrimônio ou todo o patrimônio. Um caso não muito parecido, mas que envolve a mesma lei, que envolve a mesma questão, que é a questão do Fundo Imobiliário Península, dá uma boa noção disso. Ele ganhou em segunda instância e mesmo essa discussão levou anos e anos. O ABCP, que eu me lembro, ele perdeu em primeira instância, está agora na segunda instância administrativa. Torcer que ganhe nessa instância, que senão vai para a instância jurídica. É isso, pessoal. Bom sábado. Bons investimentos. Valeu, André. Obrigado aí pelo esforço mesmo, já no seu descanso, mandar um videozinho para que todo mundo entenda melhor essa questão. É isso, né, Nod? É tentar deixar os problemas, pelo menos, pararem de correr, né? Essa discussão vai anos, mas essa cisão dos fundos põe um prazo para terminar o problema, e com isso, inclusive, quantificar um eventual prejuízo para os cotistas que não são a Cyrela, que não são a Simproptec. E aí cada um se compromete a, na pior das hipóteses, pagar a sua proporção, né? E com isso, bola para frente. A gente vai falar disso mais vezes, vai ter outros fatos relevantes ao longo do tempo, com certeza, sobre esse caso. Bom, vou seguir então aqui, ó.